Olá pessoal, estamos começando aqui uma nova série, possível série, uma nova experiência aqui no Tecno Etc, que é o Tecno Etc Drops. Basicamente a gente vai tentar falar uma ou duas notícias, fazer algum tipo de comentário. E bom, estamos experimentando, a gente sempre quer saber a opinião de vocês, se vocês vão gostar desse formato ou não. Enfim, a gente está usando aqui a nossa boa e velha TV, que fica no fundo, para mostrar um pouco das imagens do que a gente vai falar hoje, que é o Nokia X, X Plus e XL. São os novos celulares com Android da Nokia. Olha só, pois é. Quem conhece a gente aqui no Tecno Etc já deve saber que a gente sempre pediu, digamos assim, para a Nokia fazer celulares Android. Que focar no Windows Phone apenas talvez não seja a melhor estratégia de mercado, até porque ainda é um sistema pouco utilizado, digamos assim, com pouca venda. Mas a Nokia apostou muito no Windows Phone e está se dando bem. O Windows Phone agora recentemente passou do iOS aqui no Brasil, então ele está vendendo muito bem. Agora durante a MWC, que está acontecendo nesse momento, que é uma grande feira de aparelhos celulares principalmente, a Nokia anunciou a sua nova série de aparelhos com Android. Bem interessante, né? E são eles o Nokia X, o Nokia X Plus ou X Plus e o XL ou XL. Enfim, são os celulares que estão aparecendo aqui atrás na TV. Dá pra ver, inclusive tem uma das imagens que tem a diferença entre eles, digamos assim, de tamanho. Mas eles, no geral, são mais ou menos a mesma coisa. Aqui dá pra ver o X Plus e o XL. O XL, como o próprio nome indica, ele já é um pouquinho maior. Mas enfim, o que tem de interessante nesse aparelho? O que tem de ruim nesse aparelho? Porque, assim, eu fiquei muito animado, mas depois eu fiquei não tão animado assim, porque não é bem assim a história. Mas vamos lá. Primeira coisa que, sei lá, a gente pode começar pelos pontos negativos, eu diria. O Android, apesar dele ser Android e ser KitKat, que é o 4.4, que é o Android mais novo que tem no momento, ele não é bem Android, assim. Ele é Android, mas ele é um Android tão modificado que você nem sabe dizer que é um Android, você não identificaria. Isso não é ruim necessariamente. Ele tem uma cara bem Windows Phone, assim, com todos aqueles tiles, aqueles quadradinhos, bem Windows Phone, que eu acho bem prático, bem interessante, é bem otimizado de uma maneira geral. Só que o problema não é esse. O problema é que ele não tem a Play Store. Ou seja, a loja do próprio Google, a loja presente no Android, que tem todos aqueles 400 milhões ou mais de aplicativos, não está disponível para ele. Isso é uma decisão única e exclusivamente da Nokia. E o objetivo é só ganhar dinheiro, porque como a Nokia vai ter a loja própria dela, ela vai ganhar dinheiro com a loja própria dela. Ela não vai, sei lá, todo o dinheiro que é gerado na Play Store, a Nokia não vai ganhar nada a princípio. Então ela prefere, como ela já fez com outros celulares, ter a própria loja dela, que se chama Nokia Store. O problema disso é que o número de aplicativos fica bem limitado, vai ficar restrito apenas a quem se interessar em botar nessa loja ou que aplicativos a Nokia se interessar em trazer para o sistema dela. Então eu acho que, apesar de ser Android, já está perdendo à toa, digamos assim, só nessa decisão que eu achei furada da Nokia, achei besteira. Enfim, o sistema em si não é o problema, a interface. O problema é essa decisão de tirar a loja. Além disso, todo o tipo de aplicativo da Google não está presente no aparelho, como o Google Maps, o Gmail, Google Plus, o Hangouts, todos esses serviços do Google não estão disponíveis no aparelho, exatamente porque a Nokia preferiu tirar. Ele tem a versão Google Maps dele, que é o Here Maps, que é utilizado no Firefox OS, por exemplo, e existem outros aplicativos que substituem. Todos os aplicativos da Microsoft, como o SkyDrive, por exemplo, eles estão presentes no aparelho. Então, eu diria que ele tem mais cara de Windows Phone do que de Android. Mas ele ainda é sem Android, ainda não se sabe se vai dar para você instalar aplicativos por fora. É bem provável que sim. Mas eu já pode esperar toda aquela chatice que acontece no Windows Phone de você ter que usar o Zoom para poder transferir arquivos. Não é tão fácil quanto o Android. Então, assim, ele é Android, mas ele não é Android. Sobre os aparelhos. Bom, é também uma questão meio interessante e complicada ao mesmo tempo. O Nokia X e o Nokia X Plus, eles são basicamente a mesma coisa. Aliás, todos eles são basicamente a mesma coisa se for parar para analisar. Eles todos são dual-core 1 GHz, que é ok. Eles têm 4 GB de espaço interno, expansível para microSD. A tela do X e do X Plus é de 4 polegadas e a do XL é de 5 polegadas. Eles têm câmeras de 3 megapixels, que eu acho que poderia ser melhor, porque, enfim, a Nokia é conhecida por ter câmeras boas e acho que ficou devendo nesse caso. As cores, bom, vocês estão vendo que são cores bem vivas, ele tem aquela cara do Lumia, né? O sistema é um Android 4.4 KitKat, como eu falei, modificado. E bom, tirando isso, a única diferença entre eles é a seguinte. O Nokia X, ele tem 512 MB de memória RAM, enquanto o Nokia X Plus tem 768 MB de memória RAM. Assim, é só um pouco mais, assim, não sei porque eles não preferiram botar 1 GB.
E o XL, a única diferença entre eles, digamos assim, é o tamanho mesmo, porque a configuração dele é a mesma do X Plus, ou seja, ele tem 768 MB de RAM, mas o tamanho da tela dele é de 5 polegadas, apesar da tela ter a mesma resolução. Ou seja, na realidade você só deu um zoom assim e aumentou a tela. Ela não é realmente maior, digamos assim. A resolução acaba ficando comprometida porque você vai ver mais pixels, porque a resolução é a mesma. Que é de 800 por 480. Não é uma resolução super, sabe, assim, é uma resolução ok para um celular desse. E, bom, o preço deles também é outra coisa meio polêmica, digamos assim, entre eles. Por quê? Porque o Nokia X, que a única diferença, vai lembrar, é a memória RAM, que só tem um pouquinho menos, são 200 e poucos MB menos de memória RAM, que fazem diferença, mas, em relação ao preço, não sei se alguém teria interesse em comprar o Nokia X, pelo seguinte motivo. O Nokia X custa 89 euros, o único valor que foi revelado até agora foram os valores europeus. Ele custa 89 euros. O Nokia X Plus custa 99 euros, ou seja, 10 euros a mais, por volta de 20 reais a mais, para você ter 200 e poucos MB a mais de RAM. Então assim, eu não vejo por que as pessoas não comprariam o X Plus, que é melhor. E não para por aí, o XL ele é 10 dólares a mais que o X Plus, ou seja, ele é 109 euros. Então, cara, para quem já está gastando 89 euros, eu acho que gastar 109 euros, que são 20 euros a mais, ou seja, 40 reais a mais, para você ter uma tela maior e ter um pouco mais de memória RAM, eu acho que vale totalmente a pena. Então, assim, eu não entendi por que a diferença é tão pequena e por que valeria a pena você escolher entre eles, porque a diferença de preço é tão pequena que eu não consigo ver as pessoas comprando o X em relação ao X Plus. A única diferença do XL para o X Plus é o tamanho da tela. Então, se você quer um telefone um pouco menor, aí tudo bem, a diferença até compensa. Mas entre o X e o X Plus, não faz muita diferença. 10 euros a mais não vai fazer a menor diferença. E você vai ter mais memória, e essa memória é importante. Quanto mais memória você tiver, melhor vai ser o desempenho do aparelho. Então assim, a Nokia trouxe esses aparelhos para competir no mercado low para mid, ou seja, eles vão ficar um pouco acima dos Asha, que são aqueles da Nokia que tem um sistema próprio, e abaixo dos Lumias, que são os Windows Phone. Então assim, pelo valor, realmente eu acho que o valor está muito legal, pelo aparelho que é, está bem interessante, e eu acho que a diferença entre eles compensa você querer comprar a versão top de linha, que é a XL, mas eu ainda não entendi qual é bem a da Nokia em relação à escolha do Android e o que ela vai fazer com o Android. Todo mundo que eu conheço que tem Android ou que gosta de Android ficou um pouco decepcionado com o fato dele ter esse sistema quase próprio, né? É Android, mas é tão modificado que acaba quase não sendo Android. E o fato de não ter loja, que é algo que tablets chineses antigos faziam, que outros aparelhos antigos faziam e que já viram que não dá certo, que isso prejudica as vendas do aparelho, pelo fato de não ter a Play Store. E vai lembrar, se você já tem um Android e você vai querer trocar por esse aparelho, você vai ter que comprar tudo de novo, porque a loja não é a mesma. Então isso também é outra coisa ruim, todos os aplicativos que você tem de Android já eram. Então assim, é quase sem sentido esse aparelho ter Android, ou alguém que gosta de Android querer esse aparelho. Então assim, eu não sei, o aparelho foi anunciado agora, ele não foi lançado ainda. A gente não sabe, ainda dá tempo da Nokia mudar de ideia caso as pessoas reclamem muito, digamos assim, eles vejam, porque isso é questão de software. Eu não duvido que logo assim que ele sair vai ter gente com um tutorial na internet ensinando a instalar a Play Store nele, para você poder ter um pouco mais de liberdade. E bom, eu queria saber a opinião de vocês então desse pequeno Drops do Tecno Etc. Saber o que vocês acham? Vocês acham que a Nokia tá mandando bem com esse celular, finalmente indo para Android? Você acha que é um bom começo? Ou você acha que a Nokia tá mandando mal, que foi uma decisão errada dela ter tirado a Play Store, ter tomado essas decisões de fazer um Android exclusivo? Você acha que o preço tá legal? Você acha que a câmera poderia ser melhor? Que, por acaso eu acho que uns 5 megapixels já estava de bom tamanho, acho que 3.2 acaba sendo pouco. O Drops Tecno Etc vai ficando por aqui. Fico no aguardo da opinião de vocês, de o que vocês acharam do Nokia X, do X Plus e do XL, o que vocês acham. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui então e até o próximo Tecno Etc Drops.